Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Tricolor nessa sexta-feira. Aqui nós vamos falar de novo sobre todas as notícias, os principais acontecimentos do nosso Tricolor paulista mais querido nessa semana. E claro que não tem como não começar esse vídeo falando da novela Marcos Leonardo. Novela de 2 dias, né? Mais ou menos, segunda e terça-feira. A novelinha, eu confesso pra vocês que eu achei bem estranha, sabe? Por um lado, tava esperançoso, tava ansioso como todos vocês, mas é sempre bem cético assim com relação a essa contratação por parte da diretoria. Algumas coisas eu confesso que eu achei bem estranho, né? Questão de dinheiro, Marcos Leonardo abrindo mão do mundo para jogar no São Paulo, por mais amor que tenha, é difícil você acreditar que isso realmente ainda exista hoje em dia no futebol, né? Mas no fim das contas o que saiu pra gente é que foi isso mesmo. E no final o grande problema foi o querido X9, o X9 que o Baby da torcida independente comentou. X9 esse que não sabemos onde está, é na Barra Funda, é no Morumbis, onde está esse X9? Nosso querido presidente Júlio Casares precisa descobrir isso daí e tirar esse cara de lá, o quanto antes. Porque o São Paulo não pode ser atrapalhado dessa forma, né? Uma negociação que, se de fato acontecesse da maneira que vinha sendo falada, seria extraordinária. Seria um baita reforço para Libertadores, para o resto da temporada, para quem sabe ajudar a gente aí a beliscar essa taça aí esse tetracampeonato tão sonhado da Libertadores. E no meio de tudo isso foram acontecendo algumas outras coisinhas ali para desviar um pouco o foco, né? É, Saiu a contratação do Rigoni na calada, na surdina. Dizem que foi o pedido do Hernan Crespo, e até não duvido, porque o bom momento dele no São Paulo foi com o Hernan Crespo, né? Então, mas vamos apoiar o cara. Sonhamos com o Marcos Leonardo e acordamos com o Rigoni, essa é a verdade. Mas agora vamos apoiar. O cara chegou, o cara tá aí, né? Novamente com a camisa 77. Então vamos apoiar. Eu acho que é um jogador que pode dar certo. Nesse esquema com três zagueiros, ele jogando um pouco mais avançado, provavelmente. Ele deve cumprir essa função de atacante. Mostrou boa finalização na passagem pelo São Paulo, até gol de cabeça chegou a fazer. Então acredito que possa dar um encaixe se o Crespo conseguir tirar aquele Rigoni, igual foi na primeira passagem dele aqui no São Paulo. E não é aquele centroavante que a gente esperava, mas eu acredito sim que possa ser útil dentro das circunstâncias que a gente está. E também teve a questão do Mailton, né? Finalmente desenrolou a questão da inscrição do Mailton, né? O probleminha lá do metalístico, transfer ban, vai, não vai, libera ou não libera, no fim acabou dando certo. E temos aí também agora à disposição o lateral Mailton. Eu confesso que estou um pouco empolgado com esse lateral, sim. Vi alguns lances dele e me parece ser um jogador muito interessante para esse esquema que o São Paulo está usando agora de três zagueiros. Então eu acho que vai ser um jogador aí muito importante, né, pro restante da temporada. Vai dar uma variação tática muito boa nessa questão do ataque pelas pontas, né? Tanto ele por um lado quanto o Wendel pelo outro. Eles entregam mais ofensividade do que o Cedric e o Enzo, então eu acho isso uma adição muito bacana. Mas em meio a tudo isso que estava acontecendo, né, o nosso presidente estava lá na reunião no Conselho Deliberativo aprovando a questão do financiamento para a base, para a Cotia. Aquele projeto do Grego, do Marinax, é meio controverso tudo aquilo, né? A gente não sabe muito bem o que o Grego vai levar em troca, porque alguma coisa ele vai levar em troca. Ninguém coloca tanto dinheiro assim num projeto para não ganhar nada, só porque acha legal, porque acha bonito, porque gosta. Então ele com certeza vai levar muita coisa em troca de tudo isso. E aí é que tá o grande problema, né? O que ele vai levar em troca? O que de fato foi colocado na mesa para ele, né? A gente não tem essa informação tão aberta assim, é uma coisa ainda meio obscura. E tudo aconteceu na calada enquanto a torcida estava empolgada com a apresentação de Mailton, Rigoni, Marcos Leonardo vem ou não vem,
aproveitaram esse momento aí e na calada da noite fizeram essa reunião, aprovaram e agora seja o que Deus quiser. Salve nosso tricolor paulista. Mas, assim, parece um negócio bom a princípio, bastante dinheiro, pode ajudar, mas a gente precisa entender a troco de quê tudo isso, né? O presidente Júlio Casares precisaria vir a público a explicar de uma maneira mais direta pra gente tudo isso. Em meio a tudo isso, Hernan Crespo lá treinando o time, né? Voltaram da folga na quarta-feira e a questão das lesões a gente já sabe, ainda tem aquele problema todo, volta ou não volta, quem é que volta. Pelas imagens que circulam na internet, a gente viu o Alisson já treinando com o grupo, cheguei a ver o Luiz Gustavo treinando com o grupo, mas a gente não sabe se volta mesmo a jogar, se não volta, quando que volta. Então, um pouquinho obscuro ali essa questão ainda, né, como sempre. O Oscar treinando separado, junto com o Marcos Antônio, também treinando em separado, e nenhuma ideia ou previsão de quando que essas pessoas voltam a atuar pelo tricolor. Galera em fase final de recuperação, quem sabe aí daqui um mês e meio possa nos ajudar novamente. O Lucas tá perdido, a gente também não sabe exatamente quando que volta, né? Depois da última intervençãozinha que ele fez aí. Não parece ser nada grave agora, porém deve perder aí pelo menos uns 2, 3 joguinhos aí. Não acredito nem que jogue contra a LDU, nem na ida nem na volta. Se jogar, para mim vai ser uma surpresa. Mas assim, vamos seguir, né? Uma semana teoricamente livre. São Paulo deu aquela folguinha, não tem jogo no final de semana, então dá para treinar bastante, treinar variação. Espero que o Crespo saiba aproveitar bem esse período aí de treinamento que é tão raro hoje em dia no nosso futebol. E além disso, agora no final da semana, tá vindo alguns rumores de que o São Paulo ainda poderia buscar um centroavante no mercado. Centroavante livre, sem contrato, já que a janela fechou, então só pode vir um atleta que esteja sem clube. Eu sinceramente acho pouco provável que isso seja de fato verdade, né? E explico por quê. O São Paulo ele pode fazer até 3 alterações na lista para a Libertadores, que é o principal objetivo, e tem muito atacante já no elenco. Não tem o centroavante em si, mas tem muito atacante, muito machucado. E quando voltar vai ser aquele inchaço no elenco, aquele inchaço na posição. E só pode fazer 3 alterações agora. E já tem 3 jogadores para serem inscritos, né? Que é o Rigoni, o Rafael Tolói e o Mailton. Então, mesmo que venha um centroavante agora, ele tomaria a vaga de um desses 3, né? E aí acho difícil, então, tirou o Rigoni do time que ele estava lá para não inscrever na Libertadores agora, o pedido do técnico. Lateral, a gente basicamente não tem reserva, tem o Mike, e dá para ver que o Crespo não confia muito ainda, então não vai inscrever o lateral que acabou de contratar. A zaga, a gente tem um problema com a zaga, o Arboleda, não sei que pé que tá o retorno do Arboleda, espero que volte agora depois dessa parada, mas se perde um zagueiro, você tem só os 3 titulares, não tem outro, então não vai colocar o Rafael Tolói. São 3 jogadores que eu acho difícil ficar fora, então eu não vejo como plausível que o São Paulo esteja de fato ainda procurando esse centroavante, a não ser que surja realmente uma oportunidade de mercado legal e aí o São Paulo contrate, mas aí já deixando claro que se entrar na Libertadores é só para a semifinal em caso de classificação. Então por isso eu acho a notícia aí meio que plantada, vamos falar bem a verdade, né? Para dar aquela movimentada na mídia. E bom, agora o final de semana chegando aí, não sei se eles vão treinar esse final de semana, confesso que eu não tenho essa informação, mas acredito que eles devam dar folga, né, no final de semana e voltam a treinar na segunda-feira, já que não tem jogo, deixar aproveitar com a família, acho importante também para todos, inclusive para o atleta de futebol. Mas nessa semana o que chamou bem a atenção, como eu falei lá no começo, a novela do Marcos Leonardo, as contratações, no meio de tudo isso, o presidente passando lá no conselho a questão lá do grego, do Marinax. Eu achei tudo uma cortina de fumaça para que ele pudesse passar tudo isso sem ninguém perceber. Não sei se vocês aí quiserem deixar nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Eu acredito que foi sim um tremendo jogo de cena,
Eu não acredito muito nessa história do X9. Eu acho que na verdade foi tudo ali uma estratégia. Vazamento ocorre, todos os clubes têm o vazamento da negociação, uma coisa aqui, uma coisa ali. Todos os clubes têm, e o São Paulo sempre teve, desde sempre. Um pouco mais, um pouco menos em alguns momentos, isso é verdade. Mas dessa vez foi uma coisa muito escancarada e eu acredito que foi estratégico mesmo para fazer aquele zoom, 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 enquanto o presidente estava passando lá o projetinho sem nenhum alarde, sem nenhuma discussão, sem nenhum debate. Só depois de tudo isso é que veio à tona. Eu acho que foi bem por aí. Mas, alheio a tudo isso, vamos torcer para que os reforços que de fato chegaram possam estrear bem, ajudar o nosso clube. Eu acredito que são 3 ótimos reforços, então vão fazer um grande papel. E é isso, pessoal. Nessa semana agitada aí de contratações, semana de fechamento de janela, mais uma semaninha sem jogo, semaninha sem graça, só jogo da seleção brasileira, seleção já classificada, jogando daquele jeito. Acaba dando uma saudadezinha do nosso tricolor, né? Mesmo que às vezes a gente sofra um pouquinho, mas a gente não vive sem ele. E é isso aí, pessoal. Então toda sexta-feira estaremos por aqui fazendo esse vídeo com um giro, um resumão da semana do tricolor. Então já segue aí o canal, compartilha, ativa o sininho para não perder a notificação. Toda sexta-feira à noite, vídeo novo contando a semana do tricolor. Tamo junto, tchau, tchau.